A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos para a nossa aula de número 111. Estamos estudando esse tópico 5, que fala sobre a prisão de Paulo. Na aula anterior falamos sobre a chegada de Paulo a Jerusalém. E aqui hoje nós vamos falar sobre as epístolas da prisão. Na aula anterior, a gente falou que Paulo ficou preso, em Cesareia e depois foi enviado para Roma. Então nós vamos aqui hoje estudar sobre as epístolas da prisão e a primeira epístola da prisão, a epístola de Paulo a Filemon. Então vamos aqui. As epístolas de Paulo escritas na prisão. As 4 epístolas da prisão são as seguintes: Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemon. São produtos do período entre 56 e 61. Mas elas foram escritas durante a prisão de Paulo em Cesareia ou em Roma. Então a gente tem que observar, haja vista que Paulo ficou preso em Cesareia, depois ele foi, a pedido dele mesmo, enviado para Roma para ali ser julgado. Muito provavelmente ele escreveu essas 4 cartas estando preso em Roma. Então vamos observar aqui esses itens. Não há dúvida de que foram escritas durante o período de prisão, pois todas elas fazem referências às prisões de Paulo. Provavelmente é correta a opinião tradicional de que foram escritas de Roma, pois as alusões à casa de César e à guarda pretoriana coadunam-se melhor com Roma do que com Cesareia. Paulo parecia encontrar-se num centro de viagem, onde os seus amigos iam e vinham com facilidade. Isso era muito mais característico de Roma do que de Cesareia. Então, muito provavelmente, Paulo escreveu essas 4 epístolas durante o período que ficou preso em Roma. Então vamos observar aqui a epístola de Paulo a Filemon. Pano de fundo. Onésimo, escravo de Filemon, um comerciante de Colossos, fugiu com alguns bens de Filemon e foi para Roma, para se perder, entre aspas, na multidão daquela grande cidade. Entrou em contato com Paulo, de alguma maneira que desconhecemos, e converteu-se, de acordo com Filemon 10. Consciente da necessidade de compensar o mal que ele fizera, Paulo reenviou para Filemon com essa carta, pedindo-lhe que fosse recebido e perdoado. Paulo propôs compensar o prejuízo causado por Onésimo, conforme os versículos 18 e 19 de Filemon. Acrescentou que nutria esperanças de ser posto em liberdade dentro em breve, depois do que planejava visitar novamente as igrejas. Então nós temos aqui o conteúdo e esquema. Esta carta é intensamente pessoal e apresenta um quadro nobre do significado do perdão que é possível encontrar no Novo Testamento. O esquema constitui sumário suficiente. Então vamos observar aqui. Filemon, o tema é um quadro do perdão cristão. Tem aqui 4 divisões. A primeira, saudação à família, versículos 1, 2 e 3. Cabe aqui um esclarecimento. Como a carta de Paulo a Filemon tem apenas um capítulo, não costuma se dizer, por exemplo, Filemon capítulo 1, versículos de 1 a 3, mas tradicionalmente diz o seguinte, por exemplo, Filemon, versículos de 1 a 3. Então, o correto, de acordo com o que é a tradição, é não citar capítulo 1 e versículo tal, porque ele só tem um capítulo. Comunhão, versículos 4 até o 7, o favor, versículos 8 até o 20, e as despedidas, versículos 21 até o 25.
nós temos aqui a apreciação da carta de Paulo a Filemon. Essa carta contém todos os elementos do perdão. A ofensa, versículos 11 e 18, né? O versículo 11 e o 18 dizem o seguinte: Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. A compaixão, versículo 10, que diz: apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. A intercessão, versículos 10, 18 e 19, que dizem o seguinte: apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Se ele prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. A substituição, versículos 18 e 19, que eu acabei de citá-los. A restauração, versículo 15, que diz: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. A elevação para novas relações, versículo 18: não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Cada aspecto do perdão divino, do pecado, encontra eco no perdão que Paulo solicitou para Onésimo. Temos aqui uma lição prática sobre a petição. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Termina aqui a nossa aula. Que Deus abençoe a sua vida e da sua família.